Papa Francisco falando sobre a crise. E aí eu queria saber, será que alguma família nunca teve nenhum tipo de crise? Se não tem nenhum tipo de crise, tem alguma coisa errada, né? Famílias reais e humanas têm crises no matrimônio, na vida conjugal, na vida familiar. Algum tipo de crise nós precisamos sempre superar. E até bom, né? Até positivo, porque a crise ela é sinal de amadurecimento, é sinal de crescimento. E aí nós precisamos também nos adaptando a cada momento da nossa vida e da nossa história. Por vezes nós conseguimos isso sozinho, outras vezes não. Precisamos de um auxílio. Vamos lá então, Papa Francisco e a crise no matrimônio e a crise na família. O Papa diz assim: há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimônios, como a crise do início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais. Então veja só, o Papa vai colocando aqui, existem crises que são comuns, ou seja, muitos casais, talvez todos, mas muitos casais vão passar por essa crise. Justamente por isso ela é chamada de crise comum. É muito comum aos casais passarem por esta crise. Quais são? Uma delas é a crise no início. Logo no início é preciso aprender a conciliar as diferenças. Esse tempo atrás eu acompanhava um casal. O homem, o rapaz, o jovem, no tempo que estava em casa, era acostumado a jantar toda noite e a mãe preparava o seu jantar. A esposa não tinha esse costume na sua casa e fazia às vezes um lanchinho, alguma coisa assim. E aí veio uma das primeiras crises. Ele queria jantar, como diz ele, janta de verdade, feijão e arroz. E ela chegava com uma sopinha, com um lanchinho. E estava feito o conflito. Porque aí ele dizia exatamente isso. Mas eu era acostumado lá em casa, lá na minha família, a minha mãe fazia assim. E não só isso, ele chegava aí para casa da mãe. Falei, então vou lá na mãe jantar. Então veja, gente, são realidades simples, mas que demonstram justamente esse início do matrimônio, essa adaptação das diferenças. Uma coisa é um tempo de namoro, né? Outra coisa que a gente aproveita só os momentos bons juntos, né? O tempo de namoro é assim, é só o que é bom, né? Agora, quando nós ficamos sozinhos, quando nós estamos convivendo com o outro, aí complica, né? Dia após dia, noite, dormindo junto, acordando junto, fazendo as refeições, enfim. É necessário conciliar as diferenças. Outra realidade que o Papa diz, desligar-se dos pais. Para quem, ainda mais para quem nunca saiu de casa. Tem muitos que saíram de casa para estudar, para trabalhar. Então quando casam já se acostumaram. Agora muitos viveram sempre o tempo todo na casa com os pais. Ou mesmo quem já não vive com o pai, mas vivia sozinho, é uma nova adaptação. Com o jeitão dele, com o jeitão dela. E aí precisa ir aos poucos se moldando, um ao jeito do outro. O Papa continua. Ou a crise da chegada do filho, com os seus novos desafios emotivos. Aí tem mais uma crise. Lembrando que essa crise já começa com a própria gravidez. A gravidez para a mulher é uma crise. Porque crise é sempre mudança, gente. É mudança de fases. E olha a grande mudança de fases que é a gravidez. Mudança no corpo, mudanças na questão hormonal, que vão interferir também nas questões emocionais. Então há uma mudança na mulher, no corpo feminino, e há uma mudança também para o homem diante dessas realidades. Então uma crise é essa, a chegada do filho, tanto na gravidez quanto depois, já com o seu nascimento, as noites mal dormidas, e todas as situações que esta realidade traz.
com os seus novos desafios emotivos, diz o Papa. A crise de educar uma criança, que altera os hábitos do casal. Quantos pais realmente estão preparados para educar uma criança? Vai alterar os hábitos do casal, com certeza. O que assiste na TV? Existem coisas que não dá para a criança estar vendo. Então muda-se o hábito. Palavras, conversas, palavrões, tudo isso vai mudando a partir da presença da criança dentro do lar. A crise da adolescência do filho, mais uma crise que exige muitas energias, desestabiliza os pais e às vezes contrapõe-nos entre si. Então não é por falta de crise, gente. O Papa está aqui colocando todas as crises, todas essas realidades. A crise do ninho vazio, que obriga o casal a fixar de novo o olhar um ao outro. Padre, o que é este ninho vazio? Ninho vazio é quando a criança cresceu, se tornou um jovem e aí ele vai embora estudar, ou vai se casar, ou enfim, tantas situações, às vezes até mesmo de morte, e a casa que vivia cheia, com brincadeiras, com música, com correria, de repente a casa fica vazia. Aí vem a crise do ninho vazio. Dar-se conta de que os filhos foram embora, estão estudando, trabalhando, e a casa que às vezes tinha 2, 3 filhos, e aquela correria, e aquela brincadeira, e aquela música, agora se torna uma casa silenciosa. E aí diz o Papa que obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. Os filhos se foram. A crise causada pela velhice dos pais dos cônjuges. Olha que crise. Os pais envelheceram. Agora o casal precisa também, além de cuidar dos filhos, cuidar dos pais. O sogro, a sogra, envelheceram. Como cuidar um do outro e dos outros? Como cuidar dos pais, dos sogros? É uma realidade também que vai trazer mais uma crise. O Papa continua ainda que essa crise dos pais, né, da velhice dos pais e dos cônjuges, que requer mais presença, solicitude, decisões difíceis. Muitas decisões são necessárias tomar com a velhice dos pais. São situações exigentes, diz o Papa, que provocam temores. Quantos medos! Será que eu vou conseguir? Diante desta realidade, nunca me deparei com isso. Como enfrentá-la? Sentimentos de culpa. Por que eu falei isso? Por que eu agi de tal maneira? Depressões ou cansaços, muito comum também, que podem afetar gravemente a união do casal. Se souberem enfrentar essa crise juntos, será uma oportunidade de crescimento, um ao outro, dando as mãos, superando as dificuldades. Agora, se for encarada de forma diferente, pode ser o fim do casal, o fim do matrimônio. São desafios que são propostos e que precisa enfrentá-los, é necessário enfrentá-los, superá-los.